lesão mamilar. É importante que você saiba o que está causando esse machucado. A gente chama de lesão e aí ela tem várias classificações. Por exemplo, pode ser que seja mais superficial, e a gente chama de escoriação, ou que tem uma fenda, isso é chamado de uma fissura, ou também lesões mais profundas, lesões que causam ali erosões mamilares. E dependendo da situação, então dessa lesão, é o tratamento. Então, lesões mais superficiais, passar um leite materno, passar pequena quantidade só na região de mamilo, não precisa ficar molhando o tempo todo, só atrapalha o processo. Então, se for uma lesão mais superficial, tudo bem. Então, uma lesão ali que tem uma erosão, muitas vezes também está contaminada. Por quê? Por exemplo, candidíase atrapalha muito o processo de cicatrização de uma lesão e aí vai precisar entrar com medicamento. Ou até mesmo ela está infectada por bactérias, também vai precisar de pomadas específicas que serão prescritas por um profissional médico. E aí, se for uma lesão mais profunda, é importante que você busque a ajuda de uma profissional, também porque uma alternativa, né, que pode auxiliar é aplicar o laser de baixa potência. A gente tem assim resultados bem significativos na melhora dessas lesões e também tem algumas pomadas. Mas qualquer pomada, até mesmo que o seu médico prescrever, tem que ter um cuidado bem importante, que é para passar pequena quantidade. Eu costumo explicar assim, meio grão de arroz é pouquinho mesmo e é só na região de mamilo, onde está machucado. Não é para ficar passando quantidade, porque isso deixa mais liso a região de areola, então fica de uma forma que o bebê, quando encaixe, escorregue e vá para o bico, e aí piore ainda a situação. E também é para passar pouco, para não precisar fazer a retirada desse produto, porque quando faz a retirada pode se machucar também, tá? Então é pouca quantidade. Uma opção é o óleo Dersane, em uma lesão mais superficial, e também a lanolina ultra pura. Tem uma aula que eu falo sobre pomadas, mas medicamentos aí, se for o caso, precisa de prescrição médica. E você vai ouvir, né? Eu costumo dizer assim das avós, né? Ou pessoas aí que vão falar, fica com a luz, fica ali numa lâmpada, o secador de cabelo, o sol. Não tem indicação para realizar isso, tá? O mesmo é esse cuidado, identificar o que está causando. Eu considero assim a principal orientação nessa situação é o que está causando. É um bebê que não encaixa, é uma mãe que não está bem posicionada, é uma disfunção oral, que tem casos de disfunções de sucção, por exemplo, que precisa do acompanhamento de uma fono para identificar e tratar esse bebezinho. E lembrando que esse bebezinho, se ele estiver sugando sempre do mesmo jeito, na mesma posição, a pressão que vai exercer ali a boquinha pode continuar machucando. Então, uma alternativa é ir mudando de posições. Então, tá na posição invertida, coloca um pouco tradicional e vai mudando as posições para diminuir a pressão em cima onde está machucado, que isso também vai auxiliar. E evitar de deixar abafado, por exemplo, ficar colocando rosquinha, que é um protetor de mamilo, ou colocando sutiã, muita roupa. Então o mínimo é mais nesses casos. Evite muita roupa, se possível, né? Se não estiver vazando muito leite, fique ali só com uma blusinha bem fininha para não ficar tendo atrito. Tá vazando muito leite, não consigo ficar sem, então use uma rosquinha, então é um protetor ali de mamilo, e evite de ficar encostando, de ficar abafado, e realize troca. Então realize troca desse material para não ficar abafado e contaminar. Conchas de silicone, se você usar só no momento que está vazando o leite, coletar, ter um cuidado com higiene, pode ser uma opção. Mas as conchas, há uns anos atrás, eram indicadas para formar mamilo, então não é indicado. Ou essas mulheres ficavam muito tempo e isso pode causar uma obstrução de ducto. Agora, só para um alívio, principalmente quando a mulher amamenta que vaza o leite, porque quando o bebê mama em um lado, muito provavelmente vai vazar no outro, porque o reflexo de ejeção de saída do leite, ele acontece para as duas mamas. Então, nesse momento, colocar a concha, ou uma opção é o coletor, né? O coletor de leite, tem uma aula também mostrando esses materiais, e isso evita de ficar abafado.
Por quê? Um exemplo bem simples. Vamos pensar que tem um machucado na mão. A gente coloca ali um band-aid, coloca algo. Ali demora para cicatrizar porque fica abafado, a pele chega a ficar esbranquiçada ao redor. Então, se a gente deixa mais exposto, logo vai cicatrizar, certo?